Boa noite. Hoje estamos inaugurando o nosso primeiro programa, ADJ TV, que nasceu no coração eliquiano. E vamos abordar vários temas durante o ano de 2012. E o nosso primeiro tema é muito polêmico. Existe ou não existe guerra espiritual? E por isso, nada mais correto que chamar dois convidados, militares e pastores. Primeiro Sargento Gomes e Pastor Davi, Suboficial Stanislau, Pastor Stanley. Bem, para que serve uma armadura? Um dos equipamentos que a gente precisa na guerra é proteção, é algo que vai nos proteger. E a armadura justamente fala sobre isso, proteção. Então a armadura serve para nos proteger. Justo. A armadura, ela tem exatamente esse sentido firme, né, da essência da palavra. É para poder fazer a proteção de quem está usando, para que ele não seja alvo, né, dos seus inimigos, seja em qualquer parte for, né, seja na cabeça, seja no seu corpo, seja nos pés. A armadura, ela fala de proteção. A armadura em si, ela tem várias partes, mas ela em si você já raciocina, é uma arma de defesa. Então você já coloca ela dos pés à cabeça, porque ela tem várias partes, e toda ela serve para te proteger, é a arma de defesa, te defender, ser alvejado pelo inimigo. E como, assim, nós podemos dizer, como nos revestir nos dias de hoje? Como nos colocar como cristãos, como nos colocar como servos de Deus e nos colocar diante de Deus como soldados? Como nos revestir, né? Porque a Bíblia nos fala que em Efésios 6, nós devemos nos revestir da armadura de Deus, da couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? Então, estava em voga. E na maioria eram os mais fortes, né? Com certeza. Eles escolhiam os mais fortes. Os mais preparados, os mais fortes, aqueles que poderiam, numa situação real, ir à guerra e combater, ganhar o seu terreno, ganhar o seu inimigo. Então, por isso, Paulo faz um paralelo preciosíssimo, mostrando para que nós, tanto militares na atualidade, quanto cristãos, que foi esse o sentido dele fazer, ele começa mostrando todos os seus apetrechos, né? Todas as suas armas. E se a gente for especificar cada uma delas, ele começa falando sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, é interessante que o cinto, ele tinha pelo menos duas funções. Uma era de manter que todas as suas armaduras estivessem juntas, unidas, né? A parte de cima, a parte de baixo estavam presas pelo cinto, denotando exatamente que o cristão hoje, ele sozinho, ele não vence batalha nenhuma. Ele precisa de estar unido com a igreja, unido com o corpo onde ele trabalha, unido com o departamento. Ele precisa estar junto. A outra coisa é que ela tinha exatamente na sua bainha um local para colocar sua espada. Então o cinto da verdade, aquele cinturão da verdade, se a pessoa não tivesse realmente revestido desta verdade, ele não podia utilizar a verdade, que é a palavra de Deus, que é a espada da verdade. Ele não poderia utilizar-se, então, do seu instrumento de ataque. Por quê? Porque ele não estava revestido do cinto da verdade. O cinto de guarnição dá condições de você atrelar a ele algo que, peças importantes numa guerra. Por exemplo, o cinto de guarnição, ele não traz somente a bainha, a espada, mas traz o teu cantil. Precisa de água para sobreviver para uma guerra, uma batalha. Traz um estojinho de primeiros socorros. Por isso a palavra de Deus diz, cingir os vossos lombos. Então se prepare. Antes de começar o combate, se prepare. Coloque água no cantil. A nossa munição como cristãos, como servos do Senhor, é a palavra, é a oração, porque sem as nossas armas espirituais, nós não conseguimos prosseguir uma guerra.
inimigo, muitas das vezes, ele, em certos casos, ele não tem nem que combater tão feroz quanto um exército desprovido de alimento. Um exército com fome é um exército perdedor. Não tem como progredir no terreno. Para que serve o capacete da salvação? Você vai para um campo de batalha preocupado com duas peças assim do teu corpo. Primeiro, os teus pés. A Bíblia fala sobre o evangelho, a preparação. E segundo, é a tua cabeça. A cabeça ela é um alvo um tanto que fácil. É o primeiro ponto que você coloca para observar o terreno. E olhando para o lado da mente, você olha o terreno, mas tem muita gente indo morrer. E isso é algo que vai diretamente. Agora, outra coisa, a tua cabeça é um alvo do inimigo. E fatal, né? Fatal. Gênesis capítulo 3, Eva foi tentada pela serpente exatamente na sua mente. A serpente chegou lá na mente de Eva e começou a falar: certamente você não vai morrer se você comer do fruto proibido. Eva não estava usando capacete. O capacete, ele fala exatamente disso, de proteger a nossa mente. E outra utilidade do capacete, nós vemos que você começou a falar até sobre uma obra, tal, proteção, mas também serve de identificação. Nós somos identificados por aquilo que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, nós falamos. Quando você chega em algum lugar, você é identificado por aquilo que você fala. Você é um crente que entende que está numa batalha, você não vai falar coisas que vai denunciar o exército com o qual você está batalhando. Então as pessoas, quando começam a conversar com você, se você é um crente ciente de uma batalha espiritual, ele vai identificar você pelo teu capacete, pelo que vai na tua mente. Então o capacete também serve não somente para proteger, mas para identificar. E Satanás ele não está esperando você se inteirar da guerra. A partir do momento que você se rende a Cristo, você se torna um arqui-inimigo, vamos dizer assim, dele. Porque você está passando a ser um templo de habitação de Deus vivo. Então não é tempo de crente que te faz entrar nessa guerra, vamos dizer assim. Não. A partir do primeiro dia, você incorporou nas fileiras do exército, você é um recruta, mas você já faz parte do exército brasileiro. A partir do primeiro dia que você se rendeu a Cristo, eu quero esse Jesus, você já faz parte do exército de Deus. Na dimensão espiritual, calçado no Evangelho da Paz, é algo que você vai ter que progredir, como numa guerra, você progredir para alcançar a paz. Então, qual o terreno que você está? O crente precisa saber que terreno ele está pisando. E a palavra também nos diz que nós devemos prosseguir em conhecer, né? Essa sandália lá deles, dos romanos, eles tinham umas formas de, tipo umas garras, ou uns cravos, né, para poder fixar os pés no chão, porque o soldado ele fazia muita batalha corpo a corpo, então ele precisava estar com a sua base sólida no chão, para ele poder não ser, escorregar e ser pego pelo inimigo. Isso nos diz sobre o dia de hoje. Nós sabemos que nós temos que estar firmados na rocha, que é Cristo, e com os nossos pés para levar o Evangelho da paz a toda criatura, para que a gente possa realmente cumprir, né? Qual formosos são os pés daquele que anunciam, né, as boas novas do Senhor.